Olá, eu sou Simone Amorim, falo com você diretamente do meu canal aqui no YouTube, Opinião Simone Amorim. Olha só, nós dizíamos então que a nova lei de licitações, ela precisa ainda passar pelo amadurecimento necessário, os temas nela tratados virão com uma roupagem nova se comparados à interpretação clássica da Lei 8666. Contudo, nós temos que entender que nos últimos anos estamos vivenciando aí uma série de normativos introduzidos no ordenamento que estão revolucionando as contratações públicas. Nós temos estudos técnicos preliminares, nós temos o pregão na sua via eletrônica, nós temos o gerenciamento de riscos. Com os estudos técnicos preliminares e gerenciamento de riscos, nós chegamos finalmente à formalização de funções padronizadas para os fiscais de contratos. Então, a fase de execução contratual vem muito valorizada a partir dos estudos técnicos preliminares. E nós temos também o processo de precificação todo alterado, de acordo com as boas práticas. Então, quem já vinha, tenho dito sempre isso, se adaptando às boas práticas, né, a partir dos normativos vigentes, a partir das decisões dos tribunais de contas pátrios, do Tribunal de Contas da União, das decisões que nos fazem jurisprudência. Quem já vinha se preparando para os estudos técnicos preliminares, para o pregão eletrônico, temas que tenho abordado muito aqui no meu canal, tenho outros vídeos, se você quiser se aprofundar sobre estudo técnico preliminar, gerenciamento de riscos, pregão na modalidade eletrônica, aqui no meu canal. Inclusive, o podcast da semana passada foi exatamente sobre pregão eletrônico e a semana anterior sobre credenciamento. Então, nós temos aí dois temas muito importantes da lei de licitações nova, que vem aí com uma roupagem já de acordo com as boas práticas. Então, insisto, se você já está se preparando para adequar a sua estrutura a toda essa realidade, com certeza não irá sentir forte impacto da nova lei de licitações. Mas o tema de hoje aqui nesse podcast, princípios da nova lei de licitações, nós temos que muitas vezes os operadores de direito desprezam os princípios que regem as contratações públicas e se esquecem que muitos temas até hoje não materializados ainda, não normatizados, não definidos, muitos temas que ocasionam diversas dúvidas e que são recorrentes muitas vezes, podem ser resolvidos pela aplicação dos princípios constitucionais, né? Então, por exemplo, eu sempre tenho dito que o princípio da preponderância do interesse público numa relação contratual entre empresa e prefeitura, por exemplo, nós temos que sempre essa relação vai ser vertical, porque vai prevalecer o interesse público. É diferente de uma contratação entre partes em igualdade, que seria, por exemplo, entre dois privados, onde a relação é horizontal. Na nossa relação fornecedor, empresa, né, e órgão público, nós teremos obviamente uma relação aí onde vai ser preponderante o interesse público e isso tem solucionado muitos temas postos aí, por exemplo, em recursos administrativos, em denúncias junto aos tribunais de contas por parte aí de fornecedores, né, de empresas fornecedoras, enfim, os princípios que regem a administração pública são muito importantes e, em especial, falando-se de licitação, os princípios que regem a licitação. Então, nós temos no artigo 5º do nosso projeto de lei, né? Hoje, projeto de lei, se ficar assim quando aprovada a nossa lei de licitações, nós temos então que os princípios, além daqueles básicos, clássicos, que já constam da Lei 8666, que já constam da nossa Constituição Federal como princípio administrativo, nós temos que serão observados aí com preferência, né, com grande importância, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que são aqueles lá da nossa Constituição Federal, do interesse público
tá? Então, olha só, o interesse público, probidade administrativa, da igualdade. Olha só o que vem com tudo aí na nova lei de licitações do planejamento. Então, princípio do planejamento, da transparência, que a gente tem falado muito nos últimos tempos, né? Um princípio que não é tão moderno, mas é de aplicação recente, muito cobrado pelas cortes de controle externo, da eficácia, da segregação de funções, da motivação. Isso é prioritário, primordial na formalização do processo administrativo. Eu, como capacitadora, tenho falado muito sobre o princípio da motivação. Muitas vezes a gente consegue resolver temas ali que sem motivação seriam consideradas irregularidades de ordem formal pelos tribunais de contas respectivos, mas que com a motivação adequada são legitimados dentro do processo da contratação pública. Por exemplo, se a gente se utilizar apenas de uma fonte lá no momento de fazer a precificação, não é habitual, não é o que está escrito na letra da lei e nem o que vem sendo decidido, não está de acordo com o que vem sendo decidido pelos tribunais de contas, né? Então, no mínimo, 3 preços de fontes diferentes, né? Lá no processo de cotação. Contudo, se eu, num caso específico, pontual, só tiver uma fonte para compor a minha precificação, eu preciso motivar. Então, olha a eficiência do princípio da motivação nesse caso. Se um processo desse chegar a um tribunal de contas para uma análise aí na sua jurisdição, sem essa motivação, fatalmente será considerado irregular. Então, por isso, a importância dos princípios e da utilização dos princípios da contratação pública. Ainda do artigo 5º, né, princípios na nova lei de licitação, nós temos lá da vinculação ao edital, conhecido princípio, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade. Isso aí é de grande importância, né? A gente tem que se utilizar da razoabilidade e as decisões país afora vêm se atendo aí ao princípio da razoabilidade. Então, é importante que ele conste de forma explícita aqui na nossa nova lei de licitações. Da economicidade, do desenvolvimento nacional e assim como as disposições, aí ele cita o decreto 4657 de 1942, que é a nossa lei de introdução às normas de direito brasileiro e que devem ser também observadas agora de forma explícita, né? Subsidiam aqui a aplicação dos dispositivos da nossa nova lei de licitações. Então, eu passei por aqui nesse podcast, eu falo com vocês todas as semanas. Lá nas minhas redes, Opinião Simone Amorim, eu tenho passado todas as semanas, várias vezes, deixando dicas sobre a nova lei de licitações. Então, seja meu seguidor no canal Opinião Simone Amorim, na rede Opinião Simone Amorim, porque lá você se manterá sempre atualizado acerca da nova lei de licitações, sem aquele desespero que nesse momento não é necessário, porque nós temos ainda um tempo para a devida adaptação e porque nós temos que amadurecer toda a parte conceitual e a aplicação realmente dos novos normativos, que, repito, uma vez estando você empresa que fornece para o governo, já acompanhando aí as evoluções normativas e a utilidade para você da formalização dos estudos técnicos preliminares por parte do órgão, lá no processo administrativo, saber quando você deve e pode ter acesso e por que você precisa ter acesso ao estudo técnico preliminar, sabendo aí as regras do pregão agora na sua via eletrônica, para que você comece a participar dessa modalidade que cada vez mais será usual, né? Falei muito sobre isso no vídeo da semana passada, no podcast da semana passada. E se você é um operador de uma prefeitura, de um órgão público, que também tem aí seguido na formalização do processo administrativo, as regras atuais, os normativos que vêm sendo editados pela União, acompanhando as boas práticas, as decisões do Tribunal de Contas da sua jurisdição, do Tribunal de Contas da União, você com certeza vai conseguir numa boa se adaptar aos regramentos
da nova lei de licitações, ok? Então conto com você, se inscreva aqui no meu canal, compartilhe esse vídeo com algum amigo que tenha interesse comum a você, que possa se aproveitar, né, principalmente a parte jurídica aí dos municípios, que possa se aproveitar muito bem dos princípios que regem a administração pública e as contratações para fundamentar pareceres, para auxiliar nas respostas a impugnações de editais, a pedidos de esclarecimentos, a respostas a notificações aí no seu Tribunal de Contas respectivo, manifestações em denúncias e representações, enfim, os princípios são muito importantes, basta que você saiba utilizá-los, ok? Também tenho para você o meu blog, onde todas as semanas eu publico artigos relacionados a licitações. Conto com você, fique comigo e deixe o seu joinha aí. Até a nossa próxima oportunidade. Forte abraço!